Fala galera, eu sou o Jadson, esse é o canal Esporte Clube Várzea, sejam muito bem-vindos ao time. Bom, a FIFA propôs um aumento no número de substituições, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, a FIFA está tentando implementar o aumento do número de substituições. Elas querem colocar 5 ao invés de 3. A proposta dela, primeiramente, é amenizar o impacto com o alto ritmo de jogos depois da volta da pandemia. Só que antes disso, a FIFA tinha proposto algumas mudanças para o futebol. Como vocês sabem, toda proposta que a FIFA tem na mudança de regra, primeiro passa pelo futebol amador, para depois ser migrado para o futebol profissional. Eu vou ler aqui quais são essas propostas. Reposição com os pés pela linha lateral, período de exclusão por acúmulo de cartões, contagem do cronômetro apenas quando a bola estiver rolando, poder tocar a bola para você mesmo em uma cobrança de falta e, por último, para mim, na minha opinião, a mais importante, substituições ilimitadas. Só que nessa proposta não ficou bem claro se haveria algum tipo de regra nessas substituições, se o jogador poderia sair, voltar. Então, nesse vídeo eu quero ir um pouco além, eu quero falar em algumas propostas que, na minha opinião, daria muito mais dinamismo nisso tudo. E uma só regra, talvez corrigisse todos esses erros, Bom, a FIFA recomenda que pelo menos 60% do tempo do jogo a bola esteja rolando. Só que recomendação não muda jogo, o que muda jogo é regra, o que muda jogo é uma nova implementação, é isso que muda o jogo de verdade. Então, pensando nisso, se você fizesse só essa mudança, eu acho que teria muito mais benefício para você. Então vamos lá, alguns dos benefícios que eu separei aqui. Lesões musculares. O número de lesões musculares seriam muito menores, mas muito menores mesmo, porque muitas das vezes você vê o jogador se forçando muito, fica lá no sacrifício, porque não tem mais como ser substituído, ou às vezes é porque é fominha mesmo, às vezes só quer ficar lá em campo, acha que vai decidir o jogo, alguma coisa do tipo, às vezes até decide, só que não é algo certo, não é uma matemática certa. Outra coisa que eu separei, eu tenho certeza que aumentaria muito o dinamismo do futebol. Imagina, se você pudesse sair 20 minutos, se o jogador profissional ele pudesse sair 20 minutos para descansar, depois ele voltasse, ele voltaria em altíssimo nível, Outra coisa também, nós teríamos técnicos muito mais inteligentes. Imagina se você fosse técnico de um time e fizesse uma substituição no qual você errou, e você não poder corrigir isso, entendeu? Ou às vezes o técnico fez uma substituição que melhorou o time dele. Automaticamente você já faria uma outra substituição para melhorar seu time também. E isso traria jogos muito mais inteligentes, você veria muito mais a proposta de jogo de um técnico ali. A quantidade de saídas, a quantidade de propostas táticas que o técnico tem. Então a gente teria um futebol bem mais inteligente. Outra coisa, acabaria com a injustiça no futebol. Cara, muitas das vezes você já fez as 3 substituições e depois de ter feito essas 3 substituições, cara, eu falo assim, você, porque como se você fosse técnico, tá? Não acho estranho. E aí depois dessas 3 substituições você tem um jogador lesionado ou o cara dá uma entrada em um outro jogador que acaba tirando, por exemplo, como aconteceu nas oitavas de final com o Flamengo e Emelec. O Flamengo já tinha feito as 3 substituições, o cara deu um carrinho no Diego, quebrou a perna do Diego e o Flamengo ficou jogando com um a menos. Então acabaria com toda essa injustiça. Então eu acho que essa única regra, é claro, com algumas adaptações, então você teria que fazer atendimento médico fora de campo, você teria um tempo para poder tirar o jogador de campo, entre outras coisas. Só que essa proposta seria muito interessante para o dinamismo e traria um futebol bem mais bonito de se ver. Então essa foi minha opinião sobre esse assunto que está rolando por aí. Então, se você gostou da proposta, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. Deixa aí sua opinião. Compartilha esse vídeo lá com seus amigos. Tamo junto. É nóis.